acho que podemos começar já. Boa noite a todos, né? Muito obrigada a quem está se conectando. Vamos ter uma noite aqui muito especial. Vou me apresentar aqui primeiro. Meu nome é Juliane Tozinho, eu sou uma das fundadoras da Abrapraxia. E é um prazer imenso estar aqui, receber o Dr. Aravind Namazivayan, desculpe. E eu queria muito agradecer a Andrea, nossa tradutora, que sempre está conosco, né, desde as primeiras conferências, nossos cursos. E agradecer muito ao Dr. Aravind também, pela oportunidade de nos dar aqui, de acompanhar mais de perto esse trabalho com o seu artigo sobre o estudo do prompt. Okay, good evening. Thank you very much, all of you who are getting connected to our very special evening. I am Juliane Tossini. I am one of the founders of Abrapraxia, and I'm delighted to welcome today our guest, Dr. Aravind Namazivayan. We've all struggled, as you could see, but we are delighted to have you here, one of the creators of Prompt, and also thank me, Andrea, who is going to be your interpreter tonight. Hello, Andrea. Hello, Juliana, and hello, Abrapraxia Brazil. Hello from Toronto, Canada. This is Aravind Namazivayan sending you big hello to everyone. Olá, recebam todos o meu boa noite especial. Boa noite, Juliane, boa noite, André, a todos os colegas do Brasil, Abrapraxia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sessão nessa noite. O meu olá aqui de Toronto. Obrigada, doutora Aravind. Bom, eu gostaria que o doutor pudesse se apresentar, né, para que todos que estão aqui conosco hoje o conheçam, saibam um pouco da sua experiência. Então, por favor, se pudesse apresentar. We would like to hear some of your introduction, please, so that everyone can get to know you. Okay, so my name is Aravind Namazivayan, but everybody calls me Aravind. I am from the University of Toronto in Canada, and I'm a research scientist there. And I have a director position at my company, which is called the Speech Research Center. And my area of expertise is speech motor control, speech sound disorders in children, and fluency disorders. Ok, então, boa noite mais uma vez. Eu sou Aravind Namazivayan, sou da Universidade de Toronto, no Canadá, cientista, pesquisador, tenho também a minha própria empresa, que se chama Speech Research Center, onde sou diretor, e a minha área de foco principal é nos distúrbios e nos transtornos motores da fala e toda prosódia, sequência e fala encadeada. Ok, obrigada. Então, nós vamos começar, né, para situar aqui todo mundo, sobre o paper que o Dr. Aravind emitiu, né, recentemente. Então, é um estudo sobre o prompt, um estudo clínico randomizado e controlado. Nós traduzimos esse artigo e convidamos o Dr. Aravind para estar aqui numa sessão de perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas foram enviadas, né, pelas fonoaudiólogas que nos seguem aqui, e foram selecionadas 8, né, a gente compôs algumas, que enviaram algumas perguntas, a gente compôs. Se não der tempo de a gente passar por todas elas, já conversei com o Dr. Aravind e ele vai mais tarde poder responder através de um post nosso. Então, caso não dê tempo aqui, fiquem ligados que nós teremos esses posts para completar as perguntas. Well, thank you. Just to start, and as an introduction, we are here to talk about the paper that Dr. Aravind has recently published. It's a randomized clinical trial. We have translated the paper, we've all read it, and now we have agreed on a Q&A session. So this is why we are all here today. We got questions from our speech therapists. We compiled questions, 8 questions specifically, which were pre-selected. If we don't have time to address all of
of them, then we have already agreed, and Dr. Aravind was very kind to say that he would help us have them answered later, and then we would publish in a post, should we not have enough time. Perfect. And thank you for inviting me for this event. This is very exciting from where I come from. And this is probably the first time that we have actually translated a full published manuscript to Portuguese that I know of, like at this level, at a randomized control trial from Journal of Nature. So that is very exciting. And thank you, Abrapraxia, for getting this to the people of Brazil. Perfeito, eu fico muito feliz com o convite de estar aqui neste evento hoje. Eu estou extremamente animado, preciso dizer, porque é a primeira vez que um manuscrito completo, publicado na Nature, é traduzido para o português, pelo menos é a primeira vez que eu fico sabendo de um estudo clínico randomizado desse nível ser traduzido. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Abrapraxia, não é? Nós aqui ficamos muito honrados, né? E isso vem de encontro com uma meta do nosso planejamento estratégico da nossa associação, que é criar materiais em português para dar base para nossas fonoaudiólogas estudarem sobre apraxia de fala na infância e transtornos motores. Então, mais uma vez, obrigada, doutora Aravind. This is all part of our strategic plan. Our association has in its goals to create material in Portuguese so that our speech pathologists can learn and get knowledgeable about them. So thank you very much for this opportunity. It's a pleasure. Um prazer. Ok, então nós vamos começar aqui. Eu vou começar lendo a primeira pergunta. A primeira pergunta é sobre a importância desse estudo na prática clínica. Então, doutora Aravind, qual a importância para a prática clínica de estudos como este, um estudo clínico randomizado e controlado? Shall we start then? I'll have the first question to you. Yes. What is the importance of a clinical practice like that, of a study like this, a randomized clinical trial, to the clinical practice of professionals? Okay, so to answer this question, I want to bring your attention to something called as the evidence-based practice. Para responder essa pergunta, é importante chamar a atenção para a prática baseada em evidência. So in evidence-based practice, it looks like a pyramid that most of you have probably seen in multiple books and presentations. The top of the pyramid is systematic reviews, and below that is randomized control trial. Eu tenho certeza que muitos já viram aquela pirâmide que mostra a evolução dos estudos clínicos, não é? Na parte superior, nós temos as revisões sistemáticas, imediatamente seguidas dos estudos clínicos randomizados. So when you do therapy in the clinic, you have to start at the top of the pyramid, not look for papers on the bottom of the pyramid. Quando nós estamos na prática clínica, nós temos que buscar estudos que estão ali no topo da pirâmide, não na base da pirâmide. So a randomized control trial is on the top of the pyramid. So this study shows that on the top of the pyramid, there is good data that you can actually use, that you can trust the data. O bom de um estudo clínico randomizado, que está no topo da pirâmide, é ter certeza de que aquilo é um bom estudo, que são dados confiáveis e que podem ser reproduzidos e aplicados. Yeah. So, for example, the randomized control trial is called the gold standard of medicine. Nós sabemos que o estudo clínico randomizado ele é chamado o padrão ouro da medicina. For example, for the COVID-19, everybody is trying to develop a vaccine. Every vaccine has to go through a randomized clinical trial. Por exemplo, para o COVID-19, há várias tentativas de desenvolvimento de vacinas, e todas essas vacinas vão passar por um estudo clínico randomizado. So, if a study or a therapy or a vaccine go through randomized control trial, it passes gold standard testing. Quando uma terapia, uma vacina ou qualquer tratamento passa por um estudo clínico randomizado, passa por esse teste do padrão ouro. So once it is in randomized control trial, it is really good to go for clinical practice. You can trust the data and
that is the best data that you can provide for that population and that therapy technique. Então, uma vez realizado o estudo clínico randomizado, nós temos certeza de que é uma boa prática, que nós podemos confiar naqueles resultados e que é uma técnica que tem os melhores dados e que nós podemos aplicar. Okay, I hope that answers the reason or what is a big deal about a randomized control trial, because a randomized control trial is the top of the pyramid. That's my... Eu espero que eu tenha esclarecido, então, a importância de ter um estudo clínico randomizado no topo da pirâmide como sendo algo realmente confiável. Sim, respondeu. Muito obrigada, doutora Aravindi. Com certeza, né? Nós precisamos, inclusive nessa área, né? E que nós temos tanta demanda por métodos baseados em evidências, né? Fica clara a importância desse estudo para a gente. Oh, yes, absolutely. Very good answer. In fact, in this area where we need more and more evidence-based practice, evidence-based medicine, it's really important to hear that a method has been submitted to it. So it's clear. Thank you. Okay. Então, eu vou para a próxima pergunta. A próxima pergunta é, e eu acho que tem muita gente esperando por isso. Se você puder traduzir para ele que essa pergunta tem muita gente esperando por essa resposta. Now, this is the second question, and I have to say that this second question has been most anticipated. People are looking forward to hearing you speaking about it, okay? Okay, I better drink water then. Então, vou me preparar tomando um golinho de água, tá bem? Ok. Então, vamos lá. Como diferenciar atraso motor de fala de apraxia de fala? Como diferenciá-los na clínica? Nós sabemos que na pesquisa existem protocolos específicos de pesquisa, mas para quem está na clínica, como fazer? Porque nem sempre temos acesso a esses protocolos. So the question is, how can we differentiate speech motor delay from apraxia of speech in the clinic? In case of research, there are specific protocols to apply. However, in clinical practice, we don't have that. How can we do it? Since access to these protocols is not always possible in clinical practice. Okay, so this is a very tricky population to identify in the clinic, but I'm going to teach you a simple method which is going to help you. Essa é uma população de difícil detecção na clínica, mas eu vou ensinar um método fácil que vai ajudá-los a fazer a diferenciação. Okay. In Schweiberg's speech sound disorder classification, there are about 3 or 4 types of motor speech disorders. Na classificação de Schreiber dos transtornos, não é, motores da fala, há 3 ou 4 classificações. I'm saying 3 or 4 because it used to be 3 and recently it became 4. Eu digo 3 ou 4, né, porque eram 3 e recentemente se tornaram 4. So what are these types? The first type is apraxia of speech, which everybody has heard of. O primeiro tipo, apraxia da fala, que todo mundo já ouviu. The second one is childhood dysarthria. O segundo, disartria da infância. The third one is apraxia plus dysarthria. O terceiro é apraxia mais disartria. Okay. Now, the last one is speech motor delay. O último é o atraso motor da fala. Okay. So now, in terms of how to identify, everybody knows how to identify a dysarthria or cerebral palsy. Bom, para a identificação, todo mundo sabe detectar uma disartria ou uma paralisia cerebral. So you have tight muscles like tension, you have physiological symptoms, you have spasticity, rigidity, tension or flaccid body movements, and so on. Musculatura rígida, aqueles sintomas fisiológicos, a espasticidade, toda uma característica de rigidez muscular e também outros músculos que, por sua vez, são extremamente flácidos. And in terms of the facial muscles, you have tightness, you have drooling, you have
slurred speech, you have slow speech, and you have feeding difficulties in dysarthria. Na disartria, a face também é bastante típica, musculatura rígida, muitas vezes cialorreia ou baba, o paciente tem aquela fala pastosa, toda uma característica típica de disartria. Okay, now for apraxia, there are many checklists for apraxia. Na apraxia, vários checklists. In my 2015 apraxia paper, there is a checklist in the back of my 2015 paper on treatment intensity in apraxia that is easy to use to identify apraxia. Eu tenho, inclusive, um estudo de 2015 e no final desse estudo tem um checklist para avaliar a apraxia e ter certeza da sua detecção e fazer o tratamento. Okay. Now, how do you identify speech motor delay? If you remove apraxia and remove dysarthria, mostly what is left is speech motor delay. Como é que nós vamos detectar, então, o que é o atraso motor de fala? Se nós excluirmos a apraxia, excluirmos a disartria, o que vai sobrar é praticamente sempre um atraso motor de fala. So the main difference is prosody. In apraxia, there are problems in transitions and prosody and lengthening of syllables. That is not present in child with speech motor delay. A principal diferença está nas mãos da prosódia. Então, no caso da apraxia de fala, nós temos alteração no prolongamento das sílabas, alterações na prosódia, no encadeamento de sílabas, e isso não está presente no atraso motor de fala. So, what is present in speech motor delay is you basically have to think about speech development like phonological development. O que está presente no atraso motor da fala? Nós vamos pensar no desenvolvimento da fala como pensamos no desenvolvimento da fonologia. For example, child for rabbit will say wabbit, or you have phonological process problems in different ages, you have different phonological errors, right? Nós sabemos que as crianças, no seu desenvolvimento, elas vão cometer erros fonológicos típicos, né? Dificuldade em dizer o rá, por exemplo, a criança vai ter dificuldade em falar uma palavra de acordo com a sua faixa etária. So in the same way, the speech motor development goes through certain stages. Da mesma forma, um atraso motor de fala tem estágios específicos. So these stages are, in the first stage, you have the lips assisted with the jaw. In the second stage, you have the tongue assisted with the jaw. And as you develop, the lips and tongue become independent from the jaw. So there are stages in motor development, like phonologic development. Então, existem estágios no desenvolvimento motor, como existe no desenvolvimento fonológico. Então, primeiro, os lábios, eles atuam junto com a mandíbula. Depois vai ter a língua atuando junto com a mandíbula, até que lábios e língua se tornam independentes. Então, um desenvolvimento normal. So, like you have a phonological assessment test, you can assess speech motor delay using a speech motor test. Assim como nós avaliamos o desenvolvimento fonológico, nós podemos avaliar o atraso motor da fala usando um teste específico. For example, a test like WIMPAC will tell you what stage the child's motor development is at. Então, um teste como o WIMPAC, por exemplo, ele vai dizer qual é o desenvolvimento motor da fala da criança. So these children usually have jaw sliding. São crianças que normalmente têm quase esse deslizamento da mandíbula. Or they have a very tight upper lip. Ou então tem o lábio superior bem rígido, bem fininho. Or they talk with big movements. Ou então fazem movimentos exagerados da boca. So they use their jaw to help the tongue move up, or they use their jaw to help the lip make close, to say pa, pa. A característica é usar a mandíbula para ajudar a produzir um som plosivo, para ajudar um movimento da língua. A mandíbula é um movimento acessório. And they have difficulty with vowels in mid-vowel range, which is usually
vowels that are not stressed, like schwa vowels, like e, Além disso, eles têm dificuldades nas vogais que não são as vogais tônicas, e sim as vogais átonas no meio das sílabas. So Schreiber recently, last year, identified that the schwa vowel or the mid vowel, which is the those vowels are usually long in children with speech motor delay. Schreiber, o ano passado, identificou que essas vogais intermediárias, em posições intermediárias, elas normalmente são mais longas nas crianças que têm o atraso motor de fala. So there is a set of criteria that you can use to remove childhood apraxia, because children with apraxia have prosody issues, they have choppy speech, they have other issues going on. You can remove dysarthria. And then if you look at jaw issues, lip issues, and you have a test like WIMPAC, you can easily separate out apraxia, dysarthria, and then you can look at speech motor delay in the clinic. Então, a ideia é exatamente fazer, com esses critérios, uma exclusão. Nós vamos excluir o que é apraxia de fala, porque a criança tem uma dificuldade de prosódia e também uma série de outros fatores. Nós vamos excluir a fala disártrica e aí o que sobrar, tendo essas características de lábio e de língua, vai ser exatamente o atraso motor de fala. So, in terms of percentage, apraxia is only about 3% or 3.3 to 4% in the speech sound disorder category. The children with dysarthria is about 2%, 2.5%. Speech motor delay is between 8 to 12%. So, if you have symptoms of speech movement problems that you can see visually, you're most likely looking at speech motor delay, which is very similar to apraxia, but you have to use a checklist to separate apraxia out. É importante conhecer também a incidência de cada uma dessas patologias. A apraxia da fala está presente em cerca de 3 a 4% das crianças, disartria em média 2,5% e o atraso motor de fala vai estar presente entre 8 a 12% das crianças. Então, a ideia é usar os sintomas motores fazendo uma avaliação específica para conseguir chegar a um diagnóstico mais definitivo e fazer a diferenciação. And another thing we have noticed in all the research we have done is sequencing. Children with apraxia have sequencing issues. For example, if they have to do they have problems in repeating sequences. Children with speech motor delay do not have inconsistent productions. Uma outra coisa que nos ajuda a diferenciar é a dificuldade com sequenciamento. A criança que tem a apraxia da fala, ela tem dificuldade em fazer o sequenciamento das letras. Ela não vai conseguir repetir esse sequenciamento, ao passo que isso não é uma dificuldade nas crianças que têm um atraso motor de fala. Okay, so I think that would help all of you to look at this speech motor delay as very similar to apraxia, but not having the same features. And it is also at a different level. This disorder is at a level of execution. Apraxia is level of planning and programming. Eu acho que com essas dicas nós podemos realmente fazer uma diferenciação. Eu espero que eu possa ter ajudado a fazer essa diferenciação. São características semelhantes, porém com várias diferenças fáceis de identificar. E lembre-se também que o caso do atraso motor de fala, ele é no nível de execução, ao passo que a apraxia de fala, o problema é no nível de planejamento e de programação. Ok, perfeito, doutor. Muito obrigada. Acho que a gente teve uma mini aula aqui, né, nesse tempinho que nos é possível. Então, perfeito. Obrigada. Great answer. Thank you very much. Very useful. It was very didactically, very good to follow and learn. Thank you very much. Nós vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta sobre frequência de atendimento das crianças, né? Se quiser traduzir essa parte, Andrea. So now let's go into question number 3. That's about the frequency of sessions to the kids. As crianças do estudo foram atendidas 2 vezes por semana por 10 semanas. Se o formato tivesse sido diferente, por exemplo, atendimentos intensivos, 5 vezes na semana,
O doutor acha que os resultados teriam sido diferentes? So, children in the study received intervention twice a week for 10 weeks. If the format had been different, right? Let's say if the child had received intensive care 5 times a week, do you think the results would have been different? So this is a very important question, and it relates to the dose of treatment, like how much treatment to give. Essa é uma pergunta muito importante, porque é quase a dose do tratamento, né? Quanto tratamento dar? Okay, now this is important because you cannot give the same dose to different populations or different disorders. Isso é muito importante porque nós não podemos oferecer a mesma dose para diferentes populações de patologia, né? Diferentes patologias precisam de diferentes doses. So what we found is for children with apraxia, more dose is better. More therapy is good, like maybe 3 sessions a week, 5 sessions a week. More is actually better for children with apraxia. In 2015, we did a study that shows that compared 1 session versus 2 sessions, and we found 2 is better than 1 session only for apraxia of speech. Veja, para o transtorno de apraxia da fala, mais terapia é bom, mais dose, por assim dizer, é bom. Talvez 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, isso seria útil. Em 2015, nós fizemos um estudo comparando uma sessão com 2 sessões, e o resultado foi melhor para 2 sessões. Isso só para apraxia de fala. But for children with motor speech delay, what we found is more therapy is not good. No entanto, para as crianças com atraso motor de fala, nós percebemos que mais terapia não é uma coisa benéfica. So, in fact, we actually did a study that we published in 2019 in International Journal of Speech Communication and Language Disorders, I think. In that study, we just found that twice a week versus once a week, there is not much difference in terms of benefit they receive from therapy. Nós publicamos um estudo em 2019 numa revista específica, comparando 2 vezes por semana com 1 vez por semana. E nós observamos que não houve grande diferença nos esquemas. Yeah. So for apraxia, more good. For speech motor delay, 1 to 2 sessions is enough for a week. Então, para a apraxia de fala, mais sessões terapêuticas são benéficas. Já para o atraso motor de fala, 1 a 2 sessões por semana bastam. Ok. Muito bom. Muito conhecimento aqui essa noite, informação. Eu estou lendo os comentários aqui, o pessoal está bem feliz com as informações que estão recebendo. Obrigada, doutora Aravind, mais uma vez. Such richness of information. I've been reading the comments that the attendees are sending us. They are all very happy with your knowledge sharing and being here with you. Thank you very much. My pleasure, my pleasure. Que bom, prazer. Muito obrigada. Bom, então eu vou para a próxima aqui, né? As intervenções prompt no seu estudo foram realizadas por fonoaudiólogas certificadas e com mais de 10 anos de experiência no método. No Brasil, a primeira turma de fonoaudiólogas foram formadas em 2016. Desde então, temos tido vários cursos por aqui, inclusive um nível 2 também oferecido em português. Apesar de termos vemos que experiência e treino no método, eles são essenciais. Como os pais podem saber se o profissional realmente domina o método? E qual o nível de treinamento e experiência espera-se para que se tenha a intervenção apropriada? In the PROMPT study, the interventions were carried out by certified speech therapists with more than 10 years of experience in the method. In Brazil, we've had one first group of speech therapists who were graduated in 2016 in the method, and since then, we've had several PROMPT training here in Brazil, including one level 2 training session. Despite having the training here, we know that experience and training in the method are essential.
the more practice, the better. So how can parents be absolutely sure that the professional is mastered and know the method enough? Which level of training and experience is expected to reach a proper intervention? So this is a bit of tricky question, simply because there are so many factors in what makes a good therapist. Essa pergunta é bem difícil, viu? Porque há várias coisas que fazem um profissional se tornar um bom terapeuta. For example, you could have a lot of experience in a difficult population, which will come handy when you're dealing with difficult to test populations. Like you can have prior experience, might help you. É claro que uma pessoa que tem mais experiência, que já trabalhou com vários grupos de paciente, pode usar essa experiência, esse conhecimento, e isso vai ser útil em atender outros pacientes. So even if you are a beginner prompt therapist, you might see some changes in the child because of your experience dealing with and doing therapy. Like you're not a new therapist, so you have experience working with children, adapting to their behavior and so on. Então, um novo terapeuta no método PROMPT, se ele já tem uma experiência prévia, logo ele vai saber observar, ver pequenas diferenças na criança, porque a sua experiência prévia sempre vai servir, mesmo quando se começa um novo método. But now, from my personal experience, I did PROMPT level 1 maybe in 2012, maybe almost 10 years now, 8 years now. And my understanding of how to use PROMPT only became good after I took level 2, bridging. Então, mas a minha experiência pessoal, eu tenho que dizer, e eu fiz o PROMPT nível 1 há 10 anos, mais ou menos, e o meu entendimento pleno, eu só me tornei bom, de fato, quando eu fiz o nível 2. Just a disclaimer, PROMPT is not paying me for this. I'm here on my own. This is not a sponsored talk. This is basically, as a scientist, I'm saying. E é importante que se diga como um conflito de interesse realmente a ser mencionado aqui. Eu não estou sendo pago pela PROMPT, não. Eu estou aqui falando, não há nenhum patrocínio aqui acontecendo. Eu estou falando pela minha experiência pessoal como cientista. So, to get good results with PROMPT, I repeat, to get good results with PROMPT, not with other interventions, it is good to have at least bridging level of experience. Para se ter bons resultados, e eu estou reforçando bons resultados especificamente com o PROMPT, é importante ter essa experiência bridging, essa experiência ponte, não é? Que é no nível 2. Because at the level of bridging, you understand how to use the motor targets in the context of language, how to embed movement into language so that you can facilitate motor production within words and sounds of that language. Nesse nível é possível, ele é interessante porque a gente consegue dar significado aos objetivos motores, aos alvos motores relacionados à linguagem. Então, se seleciona alvos para a produção motora que tem um significado na linguagem, na língua da pessoa, o que acaba sendo muito mais significativo. Because if you did PROMPT only by technique, like, do here, do the lip, do the jaw, that is more like articulation therapy. That is not PROMPT. PROMPT is embedding movement into language, which is taught at the level of bridging. So you have to be at least level of bridging to understand and use PROMPT. Então, o PROMPT, só como técnica, ele acaba sendo um treinamento só de articulação. Então, movimentação aqui, movimentação, né, separada. Não é esse o objetivo. O PROMPT, ele ganha muito mais corpo quando nós correlacionamos o motor com a linguagem. E isso está a partir do nível de bridging, né? Como ele está mencionando. Okay, I think that helps answer that question. Acho que com isso eu ajudo a responder essa pergunta, não? Com certeza, muito bom. Eu acho que os comentários também foram muito pertinentes, né? Não só explicando tecnicamente sobre a formação, né? Mas esses comentários de que depende muito da fonoaudióloga, do fonoaudiólogo, né? Que estará trabalhando com a criança e com todas as ferramentas que ela vai
apresentar, porque nós sabemos que cada criança é única. I think it was very convenient and very useful answer, not only because you answered exactly what we asked, but also because we made some comments about the importance of having a good therapist, right? Because a good therapist is someone who can work with all the tools that are given to him or her, right? Each Exactly. child is different from the other, so we have to be able to work with the whole arsenal. Exactly. Perfeito. Ok, então vamos para a próxima pergunta. No caso das crianças que apresentam, por exemplo, uma hipersensibilidade e não aceitam o toque, tornando inviável o uso de diferentes manobras, quais seriam as alternativas para esse caso? Na experiência do Dr. Aravind, nessa área, o que ele recomendaria para os profissionais e também para os pais? So in the next question, question number 5, there are some children who do not like really to be touched. They are hypersensitive to touching. And as a consequence, many of the different maneuvers cannot be used. So what would you recommend as alternative? According to your experience, so what would you recommend to professionals and to parents? So this again is the difference between a good therapist and a bad therapist, right? So why I'm saying that is because I asked this question to people who are doing prompt with children with autism spectrum disorders. Eu acho que aqui, mais uma vez, essa pergunta tem a ver na diferença entre os bons e talvez os não tão bons terapeutas, né? Porque eu já fiz essa pergunta para muita gente que usa o prompt com crianças que estão no espectro autista. So for example, some of the therapy techniques is you can do whole body stimulation for the child to get used to tactile sensations, like occupational therapy and physiotherapy techniques to start with. Porque algumas das técnicas, por exemplo, você pode começar fazendo uma estimulação de corpo total, como técnica de TO, técnica de fisioterapia, que estimula a resposta do corpo como um todo. So these are called whole body stimulation approaches, where you have bouncing balls, swings in the room. These are physiotherapy techniques that have been used for tactile defensive children. É uma técnica de corpo inteiro, então usa-se bola, usa-se balanço na sala. São técnicas de corpo inteiro muito comuns na área de fisioterapia para essas crianças que têm mais sensibilidade ao toque. So the main idea is to desensitize them slowly that the tactile information is not a bad thing, and then you have to reinforce the tactile information as being a positive experience. Então, a ideia é dessensibilizá-los, não é? Tirá-los dessa ideia lentamente, claro, de que o toque é uma coisa ruim. Nós passamos a valorizar o toque e depois reforçamos que ele tem o seu papel. For example, they can have, if they get a positive touch on their mouth or something, you can give them a positive reinforcement to say that it is okay, and you can slowly build it up to a phrase level, sentence level, and so on. But you have to reinforce that touch is not a bad thing, and touch is actually helping them communicate. So you have to phrase it in a context. So it is not easy, but from all the therapists I have spoken to who actually do prompt in children with autism, nobody has said they could not be able to do it. Então, a técnica é fazer, por exemplo, um toque positivo, vamos pôr na região da boca, e correlacioná-lo a um reforço positivo, para que a criança comece a fazer essa conexão. Aí disso vai se chegar um momento a frases, sentenças. Então, é mostrar à criança, por meio da comunicação, que o toque é uma coisa boa, que o toque, inclusive, pode ajudá-la nessa sua comunicação. Eu não estou dizendo que é fácil, é um processo longo e cuidadoso, mas com todos os terapeutas que usam prompt e trabalham com crianças no espectro autista, todos me disseram que conseguiram, ninguém nunca disse ser impossível. Okay, I think that helps put that question in context. Eu acho que isso ajuda, né, a dar o contexto para a pergunta? Sim, ajudou muito e dá um direcionamento, né?
Essa pergunta, ela aparece muito sobre o prompt com crianças no espectro autista, como foi comentado, né? Não estava na pergunta, mas realmente em relação às crianças com espectro autista, que geralmente tem essa hipersensibilidade, né? Então... Very helpful indeed, but it helps us have a good understanding. This is a very common question exactly for children in the autism spectrum, right? Because they tend to be more of withdrawn, they don't like to be touched so much. So therapists tend to ask that. It's good to hear it, Frania. Yeah. Eu tenho que dizer aqui que eu estou lendo vários comentários, né? Eu estou aqui com 3 telas, com as anotações, com a pergunta, com os comentários. E todo mundo agradecendo a doutora Aravinde pelas explicações, dizendo que é um momento muito especial e de muito valor, recebendo as informações. Well, I'd like to say that you see, I have a whole station here with me, 3 screens and getting the questions and reading the comments, and everyone is really very thankful, just saying that they are enjoying so much your comments. Really a special moment to be able to hear what you have to say to us. Thank you. Obrigado. Ok, a próxima pergunta é: o prompt, ele é muito conhecido por se trabalhar a parte motora da fala. E sobre a linguagem? Doutor, poderia, por favor, desenvolver um pouco sobre isso? Prompt is very well known for working on the motor part of speech. And what about language? Could you please elaborate a little on this? So most people think prompt is motor, but it is actually motor or sensory motor, cognitive linguistic, and social emotional. So prompt is an interaction of these 3 domains: sensory motor, cognitive linguistic, and social emotional. As pessoas acham que o prompt é mais motor, mas na verdade ele é um método que envolve os aspectos sensoriais e motores, os aspectos cognitivos linguísticos e os aspectos socioemocionais. É uma interação desses 3 domínios. So the most times people think prompt is only motor, or I'm touching here, I'm doing this, I'm doing the lip cue. That is because they've only taken the introduction to prompt, which is only prompt technica. Muitas pessoas acham que é só a parte motora porque elas veem o toque, a posição e tudo mais, mas por quê? Porque elas só fizeram a introdução, e a introdução só apresenta a técnica. When you get to bridging, the reason it is called bridging is because you bridge the motor to cognitive and language and social emotion. That's why it is called bridging. Quando você chega a essa parte bridging, que é uma parte ponte, não é? É exatamente a correlação entre o motor e a linguagem, entre o aspecto socioemocional e o aspecto cognitivo. So you're using the motor system to learn words like on, off, preposition, verbs, all this through the motor system, but you're learning language components through the motor system. Então, através do sistema motor, se aprende as palavras, vai se aprender as preposições, os verbos, as conjunções. Pelo sistema motor, nós vamos chegar à linguagem, ao significado dessas palavras. So, at a beginner level, at level 1, prompt is sensory motor technique. At bridging level 2, it is integrating language into sensory motor or teaching language through the sensory motor system. No nível 1, o sistema é basicamente sensório-motor. No nível 2, nós temos exatamente a integração entre o aspecto sensório-motor com a linguagem, ou seja, aprender a linguagem por meio da atividade motora. I will give you the best example for this. Not in children, but in adults. Everybody has heard about stroke patients, like aphasia, right? Então, eu vou dar um exemplo excelente que todo mundo vai entender muito bem, não em crianças, mas em adultos. Todo mundo sabe que se um adulto teve um AVC, ele pode ter uma afasia, né?
So in aphasia, or apraxia with aphasia, one of the techniques to make the person come up with the word is give them clues. For example, apple, you show them like something like biting, or you tell them, oh, it is round, oh, it is red in color, oh, it smells like this. So all those are sensory motor clues that help you understand how to produce the sounds or how to access the sounds, right? So it helps you. So those clues allow you to access language. Em afasia, por exemplo, uma oropraxia depois de um AVC, a pessoa não consegue evocar a palavra. Então, para evocar, por exemplo, a palavra maçã, o que o terapeuta pode fazer? Ele pode fazer o movimento da letra M, ele pode dizer é vermelho, ele pode evocar o cheiro da maçã, a cor da maçã. Então é isso, por meio da atividade sensório-motora se chega à produção do som, se evoca o som. Então essa é a ideia, usar esses elementos motores para se evocar a linguagem. And we have also done some studies to find out that sensory motor information is actually accessed by the language system. Nós também fizemos alguns estudos e sabemos que o sistema sensório-motor, ele tem acesso à linguagem. So, prompt is basically sensory, motor, language, cognitive, and emotion. So prompt is not motor speech therapy. That is a misnaming of prompt. Então, o prompt, ele não é simplesmente uma terapia motora, não é. Ele é uma terapia sensório-motora de linguagem, cognitivo e emocional. It is supposed to be a holistic or a full program for complete development of speech and language and social interaction. Ele é uma abordagem holística para o desenvolvimento completo de fala, linguagem e aspectos emocionais. Ok. É isso. Muito bom, muito obrigada, bem esclarecedor. Acho que é bem importante isso, né? Porque realmente é sempre essa confusão de achar que o prompt só trabalha a parte motora, né? E nós sabemos que trabalhar a linguagem das nossas crianças com apraxia desde muito cedo é muito importante. I think it was great to make this clarification because there is this very common misconception that prompt is only a motor technique, a motor method. And we know how important it is to work with language, especially with children with speech apraxia. We know that the earlier we start working with language with them, the better, right? If you only do motor, it is an articulation therapy. Se você fizer só motor, é terapia de articulação, né? Exato. Muito obrigada. Então, vamos para a nossa próxima aqui. O tempo está correndo, né? E temos duas perguntas ainda bem importantes aqui. Nós ainda usamos a classificação de apraxia leve, moderada e severa. Com a nova classificação que vem sendo proposta dos transtornos motores de fala, o doutor acredita que essa classificação vai We've still been using the same classification of mild, moderate, and severe apraxia. With the new classification being developed for the motor speech disorders, do you think this classification is going to come to an end? It's going to change? What is your take on it? So I don't think it is going to come to an end because you still have to have a severity of the problem. So severity is different from classification system, right? Veja que são duas coisas diferentes. Uma delas é a severidade, a gravidade do caso, leve, moderado, grave. Outra coisa é classificar a patologia em si. For example, you could have severe apraxia, mild apraxia, moderate apraxia, or you could have severe speech motor delay, moderate speech motor delay, or mild speech motor delay. So the severity is measured with different tests.
Veja que a severidade das patologias ela é medida com diferentes testes. Então, nós podemos ter uma apraxia de fala leve, moderada e grave, assim como podemos ter um atraso motor de fala leve, moderado e grave. So for severity, some measures are like percent consonants correct. Por exemplo, nós podemos medir a porcentagem de consoantes corretas. E isso vai determinar a gravidade. So if percent consonant correct is less than 50%, it is severe disorder. Por exemplo, se a pessoa tem uma resposta menor do que 50%, nós vamos classificá-la como grave. If percent consonant correct is above 70 or 80, it's only normal or mild disorder. Se a pessoa tem um valor acima de 70 ou 80, vai ser um distúrbio leve ou até vai ser considerada normal. So depending on how many percent consonant correct, your severity changes. Dependendo dessa contagem, por exemplo, nós vamos classificar com diferentes intensidades ou gravidades. But depending on your diagnosis, you call them apraxia, motor delay, or dysarthria. So diagnosis different, severity different, but you need both. Agora, nós precisamos das duas coisas, né? Nós precisamos do diagnóstico, quer dizer, é apraxia de fala, é dysarthria ou é um atraso motor de fala? E qual é a característica dele? Ele é leve, moderado ou grave? Ok, exato. Eu acho que essa pergunta, quando ela foi formulada, foi exatamente por essa questão de que antes a gente só olhava mais para a apraxia leve, moderada ou a severa. E com essa classificação, né, que está sendo proposta, muita gente tem dito, então o que era uma apraxia leve é um atraso motor. Eu acho que a pergunta foi feita pensando nisso, mas fica bem claro, então, que para cada patologia a gente tem um grau de severidade, né? I think that now we understand where the question comes from, because with the diagnosis of the speech motor disorder, people tend to believe that, well, if you have mild CAS, it means that now it's going to be just a speech motor disorder. So people are trying of bringing No. one from the other, right? So maybe that's what the question came from. You see the point? That is a very interesting question. I'm going to try to give a very short answer because it's very complicated. Vou tentar ser bem breve porque é bem complicado. You cannot be apraxia and then you become phonological problem and then you become articulation problem and then apraxia go away. Because apraxia is like disorder, right? Either you have apraxia or not. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque assim, a apraxia em si, ela é o diagnóstico. Se a pessoa tem apraxia, ela não vai, de repente, passar a ter só um transtorno fonológico ou só um transtorno motor. Não é isso. A apraxia em si é o diagnóstico, né? Se ela se torna outra coisa, porque não era certo o primeiro. Yeah, you cannot have diabetes and diabetes become Parkinson's and Parkinson's become Alzheimer's. You cannot change disorder as you get older. You might get more problem, but problem is always there. It doesn't just become something else. Acho que para dar um exemplo simples, você não começa tendo diabetes, aí a minha diabetes virou um Parkinson, o meu Parkinson virou um Alzheimer. Você pode até ter todas as coisas ao mesmo tempo, né? Conforme envelhece. Mas os transtornos, eles não mudam, eles não se tornam outras coisas. Perfeito. Por isso que precisa de muito estudo, né? E é bem complexo para conseguir diferenciar tudo. Então, this is great, and this is why we need to keep on studying. This is why we need to keep on investigating, because they are not simple things, right? Yep. Sim. Tem uma última pergunta, mas como já estamos com 6 minutos, eu vou deixar para um post separado, tá? Eu só vou falar qual é. Ela não tem a ver com um artigo, foi alguém que perguntou sobre um músculo, deixa eu falar certinho aqui, o músculo masseter, né, e o seu relacionamento com as questões motoras. Mas a gente vai deixar essa pergunta para um post, tá? E também queria comentar com ele. Tá, pode fazer.
There is one last question that had been asked, but if you don't mind, I would like you to prepare the answer later so that we can have a post, because it's not immediately correlated with the article. So Okay. I think it would be great if we could have it a separated question. Okay. It was a question specifically about the masseter muscle and the interaction with motor issues. So I think it would be good if we could elaborate further, okay? Okay. So do you want me to talk now, or do we have? No, later. No. Just later. Okay. Yes, No later. No Okay? Ok. Queria comentar com ele que algumas pessoas ficam curiosas em saber a relação dele com o Dr. Schreiber. Well, some people here are asking, what is your relationship with Dr. Schreiber? Do you work together? Are you friends? They are asking about it. We are good friends. We are good friends. Somos bons amigos, sim. Ok, nice. Então a gente está chegando ao fim, né? Estamos bem em cima aqui. Conseguimos passar por todas as perguntas relacionadas ao artigo. Foi muito esclarecedor. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Aravindi, por estar aqui. Eu deixo a palavra com o doutor agora para terminar, né? Fazer uns últimos comentários, para que aí a gente possa fechar a nossa live, que foi muito especial. E muitos elogios a você, André. Obrigada. We are coming to the end of our presentation. I think we've covered all the questions that concern the paper, which was our intention. So I'd like to thank you very much. It was extremely clarifying to all of us. And I would like you to draw your closing comments, please. This has been an amazing experience for me, because this is the first time I'm actually doing it in any country. So Brazil, #1 now. And very happy to have this opportunity. I got this opportunity from Abrapraxia, and thank you for organizing it very, very well. Foi incrível, primeira vez que eu faço isso ao vivo, o primeiro país que me convida para fazer isso, estou muito feliz. Brasil #1, muitíssimo obrigada pela oportunidade, obrigada à Abrapraxia por ter organizado tão bem essa sessão. Muito obrigada, né? A gente que realmente agradece. E ficamos por aqui. A gente agradece a todos que estiveram aqui conosco. A live vai ficar gravada, teremos no YouTube. Então, quem não conseguiu assistir ou quiser assistir novamente, estará lá, tá bom? E mais uma vez, um agradecimento final ao Dr. Aravindi e toda a sua contribuição para a nossa área. Thank you very much. Thank you for all the contributions you've made to our area. This live has been recorded. It will be available for anyone to see it later, and also for those to see it again if they want to. Thank you very much for you and all the participants of this live. Thank you so much. And hopefully, if you have any questions, feel free to email me and I will type my answers out, and then you can post those answers at any point in time. And I'm very, very honored to be part of this presentation. And thank you so much for inviting me. And bye from Toronto, Canada. Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite. Me escrevam se quiserem, eu responderei com prazer. Tchau de Toronto agora. E Andréia, obrigada a você. Muitos comentários aqui, foi perfeito. Muito obrigada. Obrigada, prazer. Muito obrigada. Thank you. Thank you, doutora Aravindi. Bye. Boa noite a todos. Ficamos por aqui, então.